Vasco inicia conversas para compra em definitivo de Praxedes. Júnior Alonso chega ao Brasil e a torcida do Vasco fica animada com essa informação. E vamos falar também sobre a situação de Ivan. Olha, tem mais time procurando o goleiro. E eu tenho uma opinião para falar sobre isso, hein? Vamos debater aí as movimentações do gigante da colina. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta-Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta-Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos começar falando de Gigante da Colina, vamos começar falando de Vasco, porque alguns assuntos importantes hoje, né? Eu vi a reportagem hoje do Verrete, né? Verrete falando que está aberto a ouvir conversas, mas que ele pertence ao Vasco e que tem contrato com o Vasco, né? Eu sei que vocês estão aí na rede social falando muito sobre isso. É normal, ele vai dizer que está aberto a conversas, mas o contrato dele é com o Vasco hoje. Quem que chegar e pagar bem, aí a gente busca um jogador que esteja à altura. Mas é como eu falei, a gente não pode deixar somente o Verrete e tem que contratar um atacante muito dentro dessa característica do Verrete, tão bom quanto, porque se ele resolver sair ou alguma coisa, que eu acho que não é o caso, né? Ele deixou claro que o contrato dele é com o Vasco, a gente tem um substituto à altura, ou até mesmo quando ele desfalque o time do Gigante da Colina. Mas falando dos assuntos que a gente falou no início do vídeo, a galera do Vasco hoje ficou animada, porque o Júnior Alonso postou essa foto aí nas redes sociais, tá daqui do meu lado, colocando bora e a bandeirinha do Brasil. Aí muita gente falou, olha, vai acertar com o Vasco e tudo mais. A Raíza trouxe a informação que o Júnior Alonso veio passar férias no Brasil, no Nordeste. Também tem a questão de que para sair da Rússia para o Paraguai, ele tem que passar pelo Brasil, porque não tem uma ponte aérea Rússia-Paraguai. Teoricamente, ele teria que passar pelo Brasil realmente. Mas as partes aí estão dizendo, não tem nada, o Campeonato Russo só volta em março e tudo mais. Obviamente que, tendo o interesse do Vasco, eu creio muito que o Alexandre Matos vai lá conversar com o Júnior Alonso, mas o que ele se fala, a família dele fala, a Raíza trouxe essa informação lá no Portal Gol, é que ele veio passar férias no Brasil. Mas eu tenho que dizer uma coisa, viu? Não duvide do poder do Matos. Se até ele mesmo não pode dizer assim pro jogador, fala lá que você vai passar férias. Não duvido, o cara sabe muito bem trabalhar essa questão de bastidores, mas o Júnior Alonso aí tá chegando ao Brasil para passar férias, segundo informações de pessoas próximas e confirmada aí pela Raíza Simplício. Falando também sobre Ivan. Ontem a gente falou, né, que tem alguns clubes com interesse em Ivan. O Lucas Mussetti hoje também falou sobre isso e trouxe informações de mais clubes que estejam interessados no Ivan, né? O Vitória, o Criciúma, na verdade, está de olho na situação do Ivan, o Sport, o América, o Santos, várias equipes demonstraram interesse na possível contratação de Ivan. Então, o que se fala, o Vasco tem o interesse sim dele continuar, mas o Ivan, ele quer ser titular. Isso é claro. O Ivan foi para o Corinthians com essa expectativa, acabou que não conseguiu ser titular, porque tinha um Cássio lá, tinha essa promessa de o Ivan vai ser o reserva do Cássio, ou vai ser o substituto do Cássio, não conseguiu. O Ivan vai para a Rússia tentar ser titular, não consegue, joga alguns jogos. O Ivan vem para o Vasco com a expectativa de ser titular. E o Léo Jardim acaba sendo o cara que assume a posição. Ele quer ser titular, ele entende isso, desde que saiu da Ponte Preta ele não conseguiu. E isso é um diferencial para que o Ivan não permaneça. O Vasco tem um interesse? Tem. Mas se chegar uma equipe para ele ser titular, ele tenha condições financeiras daquela que ele quer ter,
vai ser fatalmente o local onde o Ivan vai jogar. Como eu falei, Santos, Criciúma, América Mineiro e Sport demonstraram interesse em ficar em definitivo com o Ivan para ele ser titular. Na verdade não, né? O América Mineiro fez uma proposta de empréstimo, o Santos de troca, os outros dois clubes também de empréstimo. Mas enfim, é muito pouco provável a continuidade do Ivan no Vasco. Só se o Matos conseguir aí, assim, não, Ivan, vem aqui, a gente vai te dar metade dos jogos, ou vamos te colocar aí no campeonato estadual. Porque ele sabe que o Léo Jardim tomou conta da posição e o jogador quer jogar, né, gente? Ele não quer ficar fora. É um jogador que relativamente tem uma idade boa e sempre foi tido como um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Quem sabe quando o Ivan apareceu na Ponte Preta foi assim. E obviamente que ele quer ser titular. E ele sabe que no Vasco hoje o titular é o Léo Jardim. Óbvio que a gente não sabe do futuro, né? Mas hoje o Léo Jardim é o dono da posição. Outra informação hoje, a gente já esperava isso aí, né? Eu já falei diversas vezes aqui com vocês. Muita gente ficou nas redes sociais hoje. Ah, vai comprar, blá 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 blá. Cara, o Ramon gosta do Praxedes. O Praxedes é um jogador que foi. O Ramon foi pessoalmente procurar o Praxedes para ele vir para o Vasco. Já falei essa informação aqui. E hoje o Vasco iniciou conversas para tentar comprar o Praxedes. Obviamente, para baixar o valor. O Alexandre Matos agora à frente dessa negociação. E vamos ver aí o que é que vai sair dessa cartola, né? O jogador é o interesse do Ramon Dias. O Ramon Dias já mostrou interesse em continuar com o Praxedes. É um jogador que ele gosta bastante. E, nesse momento, o Vasco inicia conversas com o Bragantino para tentar chegar a um denominador comum. E aí sim a gente poder ter o Praxedes jogando pelo time do Vasco no ano que vem. Então há esse interesse, as primeiras conversas já estão de forma embrionária. E a gente vai ver aí nos próximos dias como vai ser o desenrolar das coisas, se Praxedes continua ou não. Só falando sobre futebol, sobre negociações, a gente deve ter algum skate dessas coisas já nessa semana, porque encerrou a reunião que a 77 define os objetivos esportivos do ano, que define também toda a situação de orçamento, e agora o Alexandre Matos poderá ir para o mercado sabendo quanto ele tem para gastar. Nas próximas semanas a gente deve ter coisas muito mais avançadas, porque agora já se sabe, já se tem um norte daquilo que a 77 passa para que o Alexandre Matos possa gastar no ano. Então é essa situação aí. A gente deve ter nos próximos dias aí coisas mais avançadas, mais adiantadas em termos de negociações. Já tem gente dizendo, eu já recebi isso, inclusive essa mensagem em direct. O Vasco está muito lento, tem time que contratou 3, 4 jogadores. Mas me diga aí como é que o time contrata sem orçamento, né? Enfim, ainda bem que é o Matos que hoje está no comando do Vasco. Tamo junto.